Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sabadão, são 21 horas e 42 minutos agora. Eu tô gravando esse vídeo para sair agora no domingo, vocês estão vendo no domingo, no final do dia, às 19 horas eu solto esse vídeo. Como vocês sabem, eu não sou muito de gravar de fim de semana, porque fim de semana eu deixo para ficar com a minha família, mas agora que elas já estão deitadas, eu fiquei encucado com esse comunicado que o Gary 11 soltou sobre a venda dos 10 ativos. E eu quis dar uma olhada nos meandros dessa negociação, embora a gente não tenha nenhum outro documento que não seja esse, mas eu trouxe por Excel e eu cheguei a algumas contas, pessoal, que me deixaram assim impressionados como o Gary 11 se transforma. Ele muda de patamar em termos de alavancagem, ele praticamente zera a alavancagem. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, escutem o que eu estou falando, ele zera a alavancagem. Um dos grandes problemas do Gary até hoje, que inclusive coloca ele com um prêmio, o mercado coloca um prêmio de risco nele acima de outros pares, exatamente por causa da alavancagem. Então pode ser, pessoal, que se o mercado entender essa negociação como uma redução brutal de alavancagem, pode ser que a cotação desse fundo até suba, exatamente para poder, e aí o prêmio de risco não vai ser mais o mesmo que o mercado entenda hoje. Pessoal, não estou recomendando, não estou falando, eu quero inclusive que se vocês não concordam com a minha análise, deixem aqui nos comentários. Então, vamos sem mais delongas, eu quero que vocês avaliem. Saiu esse fato relevante para vocês verem, eu estou gravando 28 às 21h43. Saiu esse fato relevante, quando que foi? Foi na dia 26, foi quinta-feira, na verdade saiu praticamente na sexta-feira, onde o Gary 11 ele coloca aqui, ó, estão em tratativas comerciais para a venda de 10 lojas de propriedade do fundo, atualmente locadas para o Grupo Mateus e do Grupo Pão de Açúcar. Agora eu não lembro de cabeça se esse é o Annecy ou se é o Artemis. Agora eu não lembro de cabeça, mas é um dos dois. Então, para a venda de 10 ativos aí que estão locados para o Grupo Mateus e para o Pão de Açúcar. E aí está nessa parte de exclusividade, ou seja, ainda não foi fechada o acordo, mas está nos finalmente. O portfólio é constituído por 10 ativos, distribuídos em 10 diferentes estados do Brasil. Estão alocados aí para o Grupo Mateus e para o Grupo Pão de Açúcar. E olha só, vamos aos números da negociação. A proposta apresentada pelo proponente traz um valor de aquisição de 467 milhões e 700 ou 485 milhões. E aqui, pessoal, é uma diferença porque existem algumas condições que precisam ser superadas. Então, o valor mínimo da aquisição é 464 e o valor máximo é 485, e aí a gente não sabe quais são os meandres dessa negociação, só para vocês entenderem, então, que existem dois ranges aí de preço. Independentemente do valor, o fundo vai quitar 355 milhões da alavancagem desses ativos, ou seja, esses imóveis foram comprados alavancados. Então ele vai pagar a alavancagem em 365 milhões, ou seja, ele vai reduzir a alavancagem desse ativo. E essa operação está resultando um lucro bruto de 135 milhões, ou 156 milhões, claro, dependendo de qual dos valores for vendido, que dá 91 centavos por cota e 1,06. E lembre, pessoal, eu preciso que vocês guardem isso, que ele coloca que é lucro bruto, e a gente já vai entrar nesses detalhes do que é bruto e não. E, ao mesmo tempo, também reforça o caixa em 110 milhões ou 130 milhões, dependendo das condições. Aí vocês podem estar olhando, Eric, como é que pode o fundo receber 467 milhões, quitar 375, distribuir 335 e ainda ter 130 de caixa? Eu já vou explicar tudo isso para vocês. Então, essa é a negociação. E o que mostra uma baita do Matir, e aqui é mais um exemplo como a gestão do Gary trabalha muito bem nessa questão de trabalhar a venda de ativos alavancados. Eles mostraram isso no último BRF, no BRF Visa, se eu não me engano, que eles tiveram um baita retorno numa compra alavancada, e aqui é mais um exemplo, quando uma alavancagem é bem feita, traz muito resultado para o fundo. Então falando que aqui, claro, precisa eles falam aqui que a conclusão dessa operação reforça aspectos relevantes do fundo, como alavancagem e disponibilidades. Bom, pessoal, então, vamos para o Excel para vocês entenderem como que isso vai funcionar. Deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, olha só. Eu peguei eu fiz algumas para vocês, eu tampei para não confundir a cabeça de vocês. Qual que é a situação do Gary hoje?
O Gary hoje tem obrigações totais de 939 milhões e disponibilidades de 521 milhões. E onde que eu peguei isso? Eu peguei lá no relatório, né, pessoal? Se a gente pegar no último relatório, tá aqui, né? O fundo tem um total de 939 milhões de obrigações e tem 521 milhões de caixa. Lembrando que esses 121, e a gente já discutiu bastante nas lives, já chegamos a esses valores, então eu nem vou mais revisitar esses valores, porque esses valores são os que são os corretos mesmo. A gente já bateu muito sobre isso, inclusive, até foi motivo de live aqui no canal. Então, eles colocam isso aqui porque o fundo tem de disponibilidade praticamente 10 anos para pagar, passados 10 anos, porque a alavancagem vai até 2047. O total seriam 939 milhões. Então, esse aqui é o que o fundo tem hoje de alavancagem. Bom, então essa daqui é a situação atual. Então, vamos pegar aqui, vamos apagar o primeiro, para a gente poder ver aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, porque apagou. Então, pessoal, no cenário 1, o fundo ele vende por 464 milhões e 700, tem um lucro de 135 milhões. Isso mostra que esses ativos foram comprados a 329 milhões e 500. Aqui são o valor de compra, para a gente ter mais ou menos a ideia do quanto que teve de lucro. Só que eu preciso que vocês marquem isso aqui, pessoal. Isso aqui é apuração contábil, não é caixa. Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Isso aqui é o negócio contábil, ou seja, o fundo apurou um lucro contábil de 329 milhões e 500. Dá umas diferenças aqui, deve ser por causa de algum arredondamento aqui, pessoal, mas é basicamente 329 milhões e 500 mil. Esse aqui é o cenário do fundo, como a venda. Bom, agora, de fato, o que vai entrar no caixa do fundo? O fundo vendendo por 464 milhões e 700, ele amortiza 355 milhões, entra no caixa 109 milhões e 700 mil na primeiro cenário, e no segundo cenário entraria 130 milhões e 500 milhões no caixa. Então isso aqui é o que entra de reforço no caixa porque ele está pagando a amortização. Aí você está falando, Eric, beleza. Isso aqui ele diz que está reforçando o caixa, mas ele precisa distribuir isso, a gente já vai chegar lá. Bom, na outra situação. Então, como é que fica hoje o Gary com essa venda? As obrigações, o fundo tinha 939, cai para 584, porque nada mais é do que os 939 menos os 355. Eu só peguei aqui, ó, 939 menos os 355. E de disponibilidade, o fundo tinha 521 milhões de disponibilidade e se for no primeiro cenário, entra 110 milhões, que eles colocam aqui, né, eles colocam aqui, né, 110 milhões. Ou no segundo cenário, 130 milhões. Então esse aqui é o cenário como fica o Gary hoje. Ou seja, olhando por isso aqui, o fundo já teria mais disponibilidade do que ele tem de obrigação até o final, ou seja, até 2047. Bom, só que você fala, Eric, beleza, mas e a distribuição? Porque ele gerou lucro aqui, ele precisa distribuir isso. Então vamos lá. Da onde que vai sair esse lucro? Vai sair dessa operação, inclusive juntamente com o que ele já tinha de disponibilidade. Por quê, pessoal? Aqui é o ponto que acho que é o mais importante e o mais difícil de vocês de entendimento. Uma coisa é o que é apurado de contábil, outra coisa é que é caixa. Ele apurou um lucro, o lucro é nada mais do que o preço de compra, o preço de venda menos o preço de compra. E aí, claro, ele teve que abater o que ele paga vai pagar de amortização, só que na verdade o lucro, e não interessa o que foi, na verdade eu falei da amortização, isso é no efeito caixa. Na parte contábil não interessa como que foi usado, que dinheiro foi usado para comprar. O que interessa na parte contábil é, ele vendeu por 464 e comprou por 329. Ele comprou por 329. Não interessa se ele usou dinheiro próprio ou se ele usou dinheiro de terceiro para comprar. Então ele comprou, ele teve um lucro na operação e ele precisa distribuir isso. E aí entra na lei de fundos imobiliários. O lucro contábil só passa a ser distribuído se tiver caixa, ou seja, aí que entra os 95% do lucro oferido no regime caixa. Ele teve um lucro contábil, mas isso tem que passar pelo caixa. E aí que tá, pessoal. Olha só. No cenário 1, se a gente for pegar os cenários aqui de lucro, tá dando 128,250 e 148,200. Eric, por que tá dando diferença aqui? Porque eu peguei os 95%. 95% do D9, que é o lucro do cenário 1, e o cenário 2, lucro a distribuir, que é os 156 milhões.
Tá? Então ele teria que distribuir 128 e 148 milhões. Daria um lucro por cota aí de, no caso, 0,87 no cenário 1 e 1,1 no cenário 2. Aí eu quero que vocês, eu pedi para vocês lembrarem isso aqui. Lembra que eles colocaram aqui 91 e 1,06? Lembra, isso aqui é lucro bruto. Aqui a gente está falando já no lucro líquido, que é o que tem que distribuir. Aí vocês podem estar falando, beleza, Eric, de onde que ele vai tirar esse dinheiro? E aí a gente volta para as disponibilidades. O fundo, ele tinha 500, ele tinha essa disponibilidade aqui, agora, com a entrada desse reforço de caixa, no cenário 1, 630, no cenário 2, 651, distribuindo tudo isso aqui de lucro, ele passa a ter 502 no cenário 1 ou 482 no cenário 2, porque o lucro o valor é maior, então ele tem que dar um lucro, o caixa fica um pouco menor. Mas olha só, pessoal, mesmo ele distribuindo todo esse valor, olha só como é que fica a questão de disponibilidade em relação à obrigação. Ele tem 502 de disponibilidade e uma obrigação de 584. Olha só, pessoal, ele fica com uma alavancagem aí de 14%. Muito pouco. Claro, teria que ser menos um aqui, né? Só colocar menos um aqui, que aí fica... Tá, só tirar o aqui. E esse aqui... iria para... 17%. Percebem, pessoal, que o Gary hoje ele sai de uma alavancagem mais de 20, quase 30%, porque a gente tem que considerar tudo aquilo que está, todos os 939 milhões, ele sai de uma alavancagem muito grande para uma praticamente, sim, quase zerando a alavancagem. É claro que ele tem que distribuir isso. E aí ele tem todo esse caixa para pagar essa alavancagem durante os... Cara, agora ele tem praticamente todo o período que antes aqui eles mostravam como 9,1 anos. Se a gente for pegar aqui, isso aqui vai para mais de 15, 16 anos de caixa para pagar o que... Então, pessoal, isso aqui acho que é muito importante de dizer. O fundo está muito... Agora já estava tranquilo antes, agora está muito mais tranquilo. Mas muito mais tranquilo, tá? Só que aí, pessoal, vem um ponto que agora eu preciso trazer o outro lado. O fundo vendendo esses ativos, ele perde todo o rendimento. E aí, esse lucro que ele vai receber, ele vai, na teoria, usar para manter os dividendos na casa de hoje, porque ele vai perder o recorrente. E aí o fundo vai precisar fazer uma compra para repor esses ativos. E aí que tá, porque ele comprou, lembra, pessoal? Eles compraram os ativos do Grupo Pão de Açúcar alavancado. Então, será que eles vão repor vão fazer uma nova alavancagem? Eu, sinceramente, eu não vejo muito sentido o fundo fazer isso, porque senão seria trocar elas por elas. Porque, pelo que deu a entender do comunicado, o foco principal do Gary era reduzir a alavancagem. Eles reduziram absurdamente a alavancagem. Hoje, com essa operação, a alavancagem do fundo fica praticamente zerada. Ele fica com caixa para 16 anos aí para pagar. Bom, para substituir esse portfólio, o fundo ele vai fazer uma nova alavancagem, porque, como eu falei, a compra do Grupo São Mateus e do Pão de Açúcar foi praticamente toda alavancada. Então, e ele não tem dinheiro, a não ser que ele tire desse dinheiro que ele tem de disponibilidade para os 16 anos, compre ativo e diminua o prazo que ele tem. Pode ser uma opção. O que eu não vejo muito sentido nisso, se o foco, dá muito claro, o foco é redução da alavancagem. Então a gente precisa ver agora qual vai ser a estratégia do Gary para fazer. Então eu não sei, não tem nenhuma informação aí. Se alguém tiver alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá? E para fechar, pessoal, um outro ponto que é como que o fundo vai receber esses valores. Porque se ele receber tudo de uma vez, ele vai ter que distribuir nesse semestre agora os 95%, ele vai ter que distribuir tudo. Então teremos uma pancada aí nesse semestre. Mas o que eu acho, tá, pessoal, que provavelmente essa venda vai ser feita parcelado, pagamento parcelado, até pelo que o Pedro comentou na live com a gente, porque eles entendem que o Gary tem uma pegada na questão de não recorrente, diferente de outros fundos, de não distribuir pancadas. Eles preferem aumentar o dividendo e distribuir, aumentar um pouco, não aumentar tudo de uma vez depois reduzir, mas aumentar e deixar ele de uma maneira mais frequente. Então, na minha opinião, essa venda foi parcelada.
ou será parcelado o recebimento, até para o fundo ter a substituição do recorrente que ele vai perder por um tempo até ele colocar um portfólio novo. Beleza, pessoal? Então, cara, se eu tiver feito assim, eu fiquei muito contente com essa, muito assim, animado com essa operação, mostrando que, inclusive, isso acho que é foco, reflexo do quanto os cotistas pediram essa questão da redução da alavancagem, que eu acho que esse era o grande receio do fundo, inclusive enfatizado na live, né? A grande maioria das perguntas foi para alavancagem. Então isso mostra que a gestão ela tá olhando o que o cotista quer, e o cotista, acho que o primordial era reduzir a alavancagem. Então agora veremos quais serão os próximos passos, como que vai ser essa venda, se qual dos dois ranges vai ser e como que vai ser o pagamento e como que o fundo vai substituir esse portfólio, que acho que também é algo importante que eles precisam comentar nos próximos meses aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.